Nietzsche e a morte. Parte 1. Quem foi Nietzsche e por que falou da morte de Deus? Imagine ouvir alguém dizer, Deus está morto. Não como uma provocação, mas como uma constatação filosófica. Essa frase impactante foi escrita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche no século XIX. Mas para entender o que ele queria dizer, precisamos primeiro entender quem foi Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, em Rocken, uma pequena vila na Alemanha. Filho de um pastor luterano, cresceu em um ambiente religioso, cercado de valores cristãos. No entanto, desde jovem, desenvolveu uma mente questionadora e inquieta. Era brilhante. Com apenas 24 anos, tornou-se professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, na Suíça. Mas Nietzsche não queria apenas estudar textos antigos. Ele queria entender o ser humano. Queria questionar os alicerces da moral, da religião e das verdades absolutas. O século XIX foi um período de profundas mudanças. A ciência avançava rapidamente. A teoria da evolução de Charles Darwin, por exemplo, desafiava a interpretação literal da criação bíblica. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial transformava a sociedade. Velhos costumes, tradições e crenças já não pareciam sólidos como antes. Nietzsche olhava para tudo isso e viu um fenômeno. Os valores cristãos que sustentaram o Ocidente por séculos estavam perdendo força. Não era apenas uma questão de fé. Era uma crise de sentido. E foi então que escreveu a famosa frase, Deus está morto. E nós o matamos. Mas atenção, Nietzsche não estava comemorando. Ele não estava literalmente dizendo que um ser divino morreu. Ele estava usando uma metáfora. O que Nietzsche queria mostrar era que a cultura ocidental já não acreditava mais, de fato, em um Deus como fundamento absoluto de tudo. As pessoas ainda podiam ir à igreja. Ainda podiam dizer que acreditavam. Mas, no fundo, a fé que guiava cada aspecto da vida já não era a mesma. O avanço da ciência, da razão e do pensamento crítico estava corroendo as bases da moral tradicional. E Nietzsche enxergava isso com clareza. Mas, se Deus estava morto, o que colocaria ordem no mundo? O que daria sentido à vida? De onde viriam os valores? Essa era a grande preocupação de Nietzsche. Ele acreditava que, com a morte de Deus, a humanidade corria o risco de cair no niilismo, a sensação de que nada tem valor, de que a vida não tem sentido, de que tudo é vazio. Mas Nietzsche também via nessa crise uma oportunidade, a chance de criarmos novos valores, mais autênticos, mais humanos. Essa é apenas a primeira parte dessa história. Nos próximos capítulos, vamos entender como Nietzsche explicou a morte de Deus e como essa ideia mexeu com a filosofia, com a religião e com o futuro da humanidade. Morte de Deus explicada. O que significa, de fato, a morte de Deus? Quando Nietzsche escreveu Deus está morto, ele sabia que essa frase seria chocante. Mas o que ele queria dizer ia muito além de religião. Para Nietzsche, a morte de Deus significava que a cultura ocidental já não acreditava mais em uma verdade absoluta, em um fundamento universal que desse sentido à vida. Por séculos, o cristianismo forneceu essa base. Era ele quem explicava a origem do mundo, determinava o que era certo e errado, e dava esperança para além da morte. Mas com o avanço da ciência e da filosofia, essas certezas começaram a ruir. O ser humano percebeu que podia explicar a realidade sem recorrer a um ser divino. Nietzsche resumiu isso com uma metáfora impactante: nós matamos Deus. Ou seja, nós mesmos, com o nosso pensamento crítico e racional, derrubamos as certezas que sustentavam a moral e os valores tradicionais. Mas, segundo Nietzsche, essa perda era perigosa. Porque junto com Deus, morria também o sentido que as pessoas atribuíam ao mundo. Sem uma referência absoluta, o ser humano corria o risco de cair no niilismo. E o niilismo, para Nietzsche, era um dos maiores perigos para a humanidade. O que é o niilismo? É a sensação de que nada tem valor. De que a vida não tem sentido. De que qualquer esforço é inútil. Nietzsche escreveu que, quando tiramos Deus da equação, fica um vazio. E se esse vazio não for preenchido por algo novo, a sociedade pode entrar em decadência. Ele usou a imagem de um viajante que olha para o céu e percebe que as estrelas sumiram. Sem Deus, ficamos sem norte, sem um ponto fixo para guiar nossas escolhas. Mas Nietzsche não queria que as pessoas se entregassem ao desespero. Ao contrário, ele via na morte de Deus uma oportunidade. Sem uma verdade imposta de fora, o ser humano poderia criar seus próprios valores. Poderia assumir a responsabilidade de dar sentido à própria existência. Nietzsche acreditava que essa era a chance de superarmos a antiga moral e nos tornarmos mais fortes,
mais criativos, mais autênticos. Ele falava do surgimento do além do homem Übermensch em alemão, um ser humano capaz de viver sem precisar de verdades absolutas, construindo seu próprio caminho. Mas essa transformação não seria fácil, porque ela exigia coragem para encarar o vazio e criar algo novo a partir dele. Nos próximos capítulos, vamos entender melhor o perigo do niilismo e como Nietzsche acreditava que poderíamos superá-lo para viver de forma mais plena. Enfrentando o niilismo juntos. O perigo do niilismo. Nietzsche foi um dos filósofos que mais profundamente refletiu sobre o que acontece quando Deus morre, ou seja, quando a sociedade perde sua referência absoluta. E ele enxergava um grande risco, o niilismo. O niilismo não é apenas a falta de fé em Deus. É algo muito mais profundo. É a sensação de que nada tem valor, de que a vida não possui propósito algum, e de que tudo o que fazemos é inútil. Para Nietzsche, o niilismo surge como uma consequência natural quando as antigas verdades deixam de fazer sentido e ainda não encontramos nada para colocar em seu lugar. Ele dizia que, sem um fundamento sólido, o ser humano pode entrar em desespero. Se não há um bem supremo, se não existe uma ordem universal, então por que viver? Por que lutar? Por que amar? Nietzsche não falava isso para desanimar. Ele estava nos alertando. Porque ele sabia que, quando sentimos esse vazio, podemos ser tentados a buscar substitutos fáceis. Novas ideologias, líderes autoritários, ou até mesmo voltar para antigas certezas, mesmo que elas já não nos convençam. E isso é perigoso. Nietzsche observava que, quando uma cultura cai no niilismo, ela se torna frágil. E uma cultura frágil pode ser manipulada. Pode se apegar a qualquer promessa de segurança. Ele também falava de um outro tipo de niilismo, aquele que é passivo. A pessoa não acredita em nada, não quer criar nada, não quer mudar nada. Apenas se deixa levar. Vive de maneira automática, sem paixão, sem responsabilidade. Nietzsche acreditava que isso era o maior risco, uma sociedade que não acredita em nada e, por isso, se torna apática. Mas ele também acreditava que era possível transformar o niilismo em algo positivo. Para isso, era preciso encarar o vazio de frente, sem fugir, e ter a coragem de criar novos valores. Nietzsche dizia que o niilismo é como atravessar um deserto. É doloroso, solitário, cansativo, mas necessário. Porque só quem atravessa o deserto pode encontrar um novo horizonte. E esse novo horizonte, segundo ele, não pode ser imposto de fora. Cada ser humano deve criar o próprio sentido, a própria razão de viver. Esse é um dos pontos mais desafiadores da filosofia de Nietzsche. Porque é muito mais fácil seguir regras prontas, aceitar verdades herdadas, do que construir sua própria vida com base em escolhas livres. Mas Nietzsche acreditava que era exatamente isso que tornava a existência grandiosa. Nos próximos capítulos, vamos entender como Nietzsche propôs superar o niilismo e o que ele quis dizer com a ideia do além do homem, o ser humano capaz de viver plenamente sem precisar de verdades absolutas. Além do homem, transforme seu vazio. O além do homem, criando novos valores. Depois de reconhecer o perigo do niilismo, Nietzsche nos convida a pensar como podemos superá-lo. A resposta está em um dos conceitos mais famosos de sua filosofia, o além do homem, ou, no original em alemão, Übermensch. O além do homem não é uma criatura com superpoderes. Não é um ser físico ou uma raça superior. Ele representa um ideal de humanidade, um ser capaz de viver plenamente sem depender de verdades absolutas, sem precisar de um Deus para dar sentido à vida. Nietzsche acreditava que, com a morte de Deus, a humanidade tinha uma enorme responsabilidade: criar seus próprios valores. Isso não significa viver sem moralidade, mas sim compreender que podemos construir uma moral mais autêntica, baseada em nossa própria experiência, nossa própria força e criatividade. O além do homem é aquele que olha para o vazio deixado pela morte de Deus e não se desespera. Ele transforma esse vazio em possibilidade. Nietzsche descreveu o caminho até esse ideal como uma metamorfose do espírito. Ele usou a imagem de 3 estágios: o camelo, o leão e a criança. O camelo representa a fase em que carregamos pesos. Seguimos as regras e deveres impostos por tradições e costumes. Vivemos como quem suporta uma carga, sem questionar muito. O leão é a fase da rebeldia. É quando temos coragem de dizer não às verdades herdadas. O leão rompe correntes, derruba ídolos, rejeita tudo o que foi imposto. Mas Nietzsche dizia que o leão ainda não é suficiente. Depois da destruição, precisamos da criança. A criança representa a inocência criadora, capaz de dizer sim à vida, de inventar novos valores e de criar sem medo.
O além do homem é aquele que completa essa metamorfose. Ele supera a fase do camelo e do leão e se torna criador de sentido. Mas Nietzsche sabia que essa transformação não era fácil. Ela exige coragem. Porque, sem verdades absolutas, o ser humano precisa assumir total responsabilidade por suas escolhas e seus erros. Ele não pode mais culpar um Deus, o destino, ou a sociedade. Ele se torna o autor da própria existência. Nietzsche acreditava que, quando chegarmos mais perto desse ideal, seremos capazes de viver de maneira mais plena, mais livre, mais intensa. Nos próximos capítulos, vamos falar de outro conceito fundamental ligado a essa superação do niilismo, o eterno retorno. Uma ideia desafiadora que nos faz pensar, se você tivesse que viver a sua vida exatamente como ela é, para sempre, você estaria satisfeito? Viva a vida eternamente. O eterno retorno e afirmação da vida. Para fechar o pensamento de Nietzsche sobre a morte de Deus e a superação do niilismo, precisamos entender um último conceito, o eterno retorno. Nietzsche propõe uma pergunta profunda. E se você tivesse que viver esta mesma vida, do mesmo jeito, repetidas vezes, por toda a eternidade? Cada momento, cada alegria, cada sofrimento, cada erro e cada acerto, tudo se repetiria infinitamente. Como você reagiria a essa ideia? Com desespero? Ou com aceitação? O eterno retorno não é uma teoria científica. Nietzsche não queria dizer que isso realmente acontece. Era um teste filosófico. Uma provocação. Ele queria que você pensasse, se tivesse que viver tudo de novo, sem mudar nada, você abraçaria a sua vida do jeito que ela é. Para Nietzsche, aceitar o eterno retorno significa dizer sim à vida. Significa viver de forma tão intensa, tão autêntica, que você não teria medo de reviver cada instante, mesmo os momentos de dor. Essa é a maior expressão de liberdade, não se prender ao arrependimento, não esperar recompensas em outro mundo, mas afirmar a vida aqui e agora. E essa reflexão está diretamente ligada ao conceito do além do homem. Porque apenas aquele que cria seus próprios valores, que dá sentido à própria existência, é capaz de aceitar a vida plenamente e dizer esse sim sem hesitar. Nietzsche acreditava que, se conseguirmos viver dessa forma, seremos mais fortes do que qualquer niilismo. Não precisaremos de verdades absolutas impostas de fora. Seremos capazes de encontrar sentido na própria existência, mesmo sabendo que ela é limitada. Essa é a mensagem final de Nietzsche. A vida não precisa de garantias para valer a pena. Ela é feita de luz e de sombra, de alegria e de sofrimento, de vitórias e de derrotas. E tudo isso é o que a torna grandiosa. Nietzsche não queria que a morte de Deus fosse vista como uma tragédia, mas como uma oportunidade. Uma chance de amadurecer como humanidade. De deixar de lado ilusões confortáveis e assumir a responsabilidade por quem somos. Quando olhamos para o vazio deixado pela perda de certezas, podemos nos sentir assustados. Mas é ali que está a possibilidade de criar novos caminhos. Por isso, Nietzsche nos convida a viver cada momento como se fosse eterno. A abraçar a vida em sua totalidade, sem esperar por um depois. E a nos tornarmos criadores daquilo que dá sentido ao nosso mundo. E você? Se tivesse que viver esta mesma vida para sempre, você diria sim ou não? Essa é a pergunta que Nietzsche deixaria ecoando em nossas mentes.